Olá, meu nome é Ricardo Serri, eu sou docente do Departamento de Computação aqui da Universidade Federal de São Carlos, campus de São Carlos, e coordeno o laboratório de pesquisa em bioinformática e aprendizado de máquina aqui no departamento, orientando alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado. Então, a minha área de pesquisa é aprendizado de máquina e também bioinformática. Eu estou aqui no Departamento de Computação desde 2015 e tive aprovado um projeto FAPESP na linha de Programas Especiais, Programa Nova Geração de Pesquisadores e Projeto Inicial. Bom, o resumo da minha proposta é o seguinte: ela trabalha com fluxos contínuos de dados, né? O que são fluxos contínuos de dados? Fluxos contínuos de dados são sequências de dados de tamanho ilimitado geradas de forma contínua, não estacionária e, em muitos casos, em alta velocidade. Por esse fluxo ele ser potencialmente infinito, né, os dados não podem ser armazenados em memória, obrigando, né, um dado a ser processado uma única vez e descartado. Várias aplicações no mundo real geram grandes quantidades de dados em um fluxo contínuo. E a tendência, né, é que com a evolução da tecnologia da informação, mais dados sejam gerados e coletados constantemente. Exemplos dessas aplicações são coletas de dados a partir de sensores, geração de medições durante monitoramentos de redes, análise de postagem em rede social, análise de cliques, por exemplo, fluxo de cliques numa tela, a análise dos dados que são gerados em aplicativos, né, e muitos outros, né, dados gerados por sensores, como eu já falei. Então, isso evidencia a relevância e a necessidade do desenvolvimento de algoritmos que são capazes de extrair conhecimento relevante desses dados. Então, dentre as tarefas envolvendo esses fluxos contínuos de dados, a classificação é uma das mais importantes, né? Onde a gente quer fazer o quê? Rotular exemplos que ainda não foram vistos e que chegam constantemente junto nesse fluxo de dados. Nesse cenário, né, um grande desafio é detectar novidade nesses fluxos, né, representada por o que a gente chama de mudanças de conceito e evoluções de conceito. Na mudança de conceito, a distribuição que gera os dados ela muda ao longo do tempo, o que significa que as distribuições que representam as classes mudam, né, e na evolução de conceito, novas distribuições surgem ao longo do tempo, o que significa o surgimento de novas classes no fluxo de dados. Então, apesar de existirem diversos métodos para a classificação de fluxos contínuos de dados, a maioria deles não considera o fato dos exemplos do fluxo poderem ser rotulados em mais de uma classe simultaneamente. E também consideram que as classes dos exemplos são sempre disponibilizadas junto com os exemplos do fluxo, num cenário que a gente considera muitas vezes irreal. Então, dessa forma, a investigação de métodos de classificação que sejam capazes de lidar com tais cenários que a gente chama de multirótulo, né, desafiadores, é essencial. Nesse contexto, então, esse projeto de pesquisa ele tem como objetivo principal propor novas estratégias de classificação multirótulo em fluxo contínuo de dados. Além da detecção de evoluções de conceito e mudanças de conceito, há outras restrições e características que devem ser consideradas para o desenvolvimento de novas estratégias, né, e que tornam a tarefa difícil e desafiadora. Entre elas estão a necessidade de se considerar respostas em tempo real, memória limitada, passagem única pelos dados, detecção de conceitos recorrentes, detecção de ruídos, detecção de outliers, latência infinita de rótulos, o que significa que as classes dos exemplos não vão ser conhecidas, né? Detecção de várias mudanças e evoluções de conceitos simultaneamente, ou seja, mudanças de distribuições, surgimento de classes simultaneamente, né? Os métodos que a gente vai propor serão executados em conjuntos de dados sintéticos que a gente vai gerar, né, para testar um dos métodos e também em aplicações reais e comparados com outros métodos da literatura. E a gente pretende divulgar os resultados em periódicos e eventos internacionais, além de disponibilizar códigos e dados gerados publicamente para a comunidade científica. A gente espera que os resultados da pesquisa, então, tragam impactos e avanços significantes para as áreas de classificação de fluxo contínuo de dados e aprendizado multirótulo. Se bem sucedido, né, os resultados da pesquisa vão trazer avanços para a área de aprendizado em fluxo contínuo de dados e multirótulo, tais como novas metodologias que poderão ser aplicadas em cenários mais realistas, em que as classes dos exemplos verdadeiros nunca tornam-se disponíveis, ou então tornam-se disponíveis depois de um intervalo de tempo muito longo, né, para a gente atualizar os modelos. Além disso, a gente quer propor uma nova metodologia de avaliação
né, considerando que classes novidade podem aparecer em quantidades e características diferentes. Né? Como que a gente avalia esses modelos, saber se o modelo realmente está bom? A gente quer propor isso também. Então, os resultados têm grande possibilidade de expandir de forma significativa a fronteira do conhecimento, pois trarão estratégias para superar grandes desafios em cenário multirótulo. Detecção de mudanças de conceito, detecção de evoluções de conceito, definição de valores de hiperparâmetros para os métodos, atualização das características multirótulo dos dados e definição de metodologias de avaliação. Bom, e na minha opinião, a aprovação desse projeto neste momento da minha carreira é muito importante. Trata-se do meu primeiro projeto como pesquisador principal e que envolve uma grande quantidade de recursos financeiros, incluindo bolsas de doutorado e de mestrado, auxílios para participação em eventos científicos, além de auxílios para a compra de computadores e equipamentos para a realização de experimentos. E também, né, computadores para o uso dos estudantes em suas pesquisas. A duração do projeto, que tem 5 anos, nos proporciona uma segurança para realizar a pesquisa visando resultados em médio prazo, possibilitando que os resultados tenham um maior impacto científico e também aumentando as possibilidades de aplicação dos métodos desenvolvidos em diferentes problemas reais. Né? Aumenta, então, também as chances de parcerias com as indústrias e com outras instituições de ensino e pesquisa. Bom, é isso. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade e agradeço a FAPESP pelo apoio financeiro.